Olá pessoal, voltando então, dando continuidade aqui ao nosso projeto. Muito bem, então definindo aqui toda a interface, toda a parte visual de como vai funcionar o nosso projeto. Agora nós vamos trabalhar com mais a parte do código, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Bom, eu vou aproveitar que a gente está começando aqui e é sempre interessante nessa parte visual a gente ir executando o projeto e vendo como ele está. Então eu vou pegar aqui no formulário principal, onde nós tínhamos o cadastro. No cadastro básico eu vou criar aqui um menu, que eu vou chamar de unidade federativa, para ficar seguindo o padrão que a gente está criando, tá? Poderia chamar aqui de qualquer nome, obviamente, né? Aqui eu vou dar um nome, de MNU, unidade federativa, certo? E vou agora fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui e vamos chamar o formulário, certo? Nós vamos chamar esse formulário e ele vai trabalhar dentro do nosso formulário principal. Então tá aqui, demos um duplo clique aqui no menu, né? Seguindo os passos, duplo clique aqui no menu que nós criamos, e aqui nós temos o código da nossa unidade federativa com o evento click. Então, relembrando que a gente viu nos vídeos passados, nós vamos criar um objeto do formulário, falar que esse formulário, que esse objeto vai ter como pai o formulário principal e, obviamente, depois abrir ele. Então, nós vamos pegar aqui FRM UF, que é o nosso formulário, da unidade federativa, ou seja, nosso formulário de estado. Vamos dar um nome para ele, que a gente vai estar chamando de FRM estado, para já começar a trazer um pouco mais para a realidade. Vai ser igual a new FRM UF. Tá? Então, criamos o objeto FRM estado. Vamos falar que o FRM estado ele vai ser o pai, ele vai ter como pai esse formulário, que é o formulário padrão. Eu sempre tenho a mania de colocar o igual disso aqui. E agora vamos abrir ele. FRM estado.show. Então, criamos o objeto FRM estado, usando como referência o formulário UF que a gente criou e que a gente está trabalhando aqui. Definimos ele que vai ser filho do formulário FRM principal e abrimos através do show. Vamos salvar, vamos ver se está tudo ok, vamos executar aqui o nosso projeto. Pode ser que demore um pouquinho. Eu acho que é a primeira vez que a gente está executando ele aqui, vamos ver. Muito bem. Então, FRM, unidade federativa. Está aqui o nosso formulário de unidade federativa, nosso formulário de estado. Então, está aqui manutenção de unidade federativa. Temos aqui os nossos botões, o nosso grid e as informações que a gente vai estar digitando. Bom, pessoal, então agora, aproveitando que a gente executou o projeto, algumas instruções, alguns comentários antes da gente começar a escrever o código. Então, uma das coisas que a gente vai estar mexendo, nós vamos estar implementando uma procedure que vai estar gerenciando a apresentação desses botões, certo? Então, quando a gente clicar no botão novo, obviamente, se a gente está inserindo uma nova unidade federativa, não tem por que ter a opção de editar, de excluir,
né, e de sair habilitada. Da mesma forma que a hora que a gente for alterar, não tem essa por que tá com essas opções habilitadas. Ou seja, se a gente está inserindo ou alterando, as únicas opções que podem estar habilitadas, vamos dizer assim, seriam as opções salvar e cancelar. Ok? Só que também, na hora que a gente entra no formulário, não tem por que as opções salvar e cancelar estarem habilitadas. O salvar vai ser quando a gente estiver incluindo uma nova unidade federativa ou editando. E o cancelar também. Correto? Então a gente vai implementar algumas funções aqui. Na verdade, a gente vai implementar uma função que vai estar gerenciando a apresentação dessas informações. E a partir daí a gente vai estar instanciando e vai estar utilizando essa função em outros pontos. Tá? Então notem que aqui também a gente vai ter nós temos 6 botões. Tá? Então eu costumo também, para ficar mais fácil o trabalho, definir aqui 6 funções, 6 procedures. Então uma procedure para inserção, uma procedure para edição, uma procedure para deleção, uma procedure para gravar ou salvar, uma procedure para cancelar e uma procedure para fechar. Pois a gente também vai estar cuidando aqui dos botões, porque o que o usuário pode fazer? Ele pode estar maximizando a nossa tela. E a partir daí fica muito feio, né? Por quê? Está sobrando todo esse espaço aqui vazio. Então a gente vai estar controlando aqui também os botões. Tá? Inclusive depois a gente pode até deixar o botão fechar aqui, mas a gente também vai estar implementando código aqui no botão fechar. Tá? Então, por exemplo, se o usuário estiver editando alguma unidade federativa e ele clicar no fechar, a gente vai dar a mensagem para ele que ele está editando, né? E pedindo se ele quer mesmo sair do formulário, né? Ou seja, sair da tela de manutenção de unidade federativa. Então, a gente vai estar trabalhando com isso, tá bom? Então, voltando aqui, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a definir essas funções. Tá? Então, acabamos de criar aqui, né, o código para abrir o formulário de unidade federativa. Vou até fechar aqui. Vamos voltar aqui. Vou até fechar aqui o formulário principal também, para ficar só com a nossa unidade federativa. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos para o código do nosso formulário. Tá? Então eu posso dar um duplo clique aqui no formulário. Ele obviamente já criou o evento load do formulário. Nós vamos estar implementando funcionalidades aqui no evento load, mas o que a gente vai estar fazendo de início? Né? Definindo aquelas 6 procedures que eu comentei com vocês anteriormente sobre os botões. Então a gente tem um botão para uma nova unidade federativa, para alterar, para excluir, para salvar, para cancelar e para sair. E obviamente cada um desses botões vai ter aí uma série de funcionalidades, uma série de eventos, uma série de códigos, né, de comandos que ele vai ter que executar. Então fica muito mais organizado o código se ele tiver dentro de uma procedure, mesmo porque depois a gente pode chamar essa procedure tanto lá na barra de menu, como também através de teclas de atalho. Então a gente não vai ter que estar duplicando o código, a gente simplesmente vai estar chamando as procedures que já tem todo o seu código ali para poder fazer isso. Então, para criar procedure, a gente já viu também nas aulas anteriores, né? Vamos criar como essas procedures serão só de uso exclusivo desse formulário. A gente vai criá-las como private. Não vai estar retornando nada por enquanto, depois a gente pode estar mudando isso se necessário for. Tá? Então eu sempre costumo definir isso como procedure, ou seja, sem retorno nenhum. Então eu vou começar a definir aqui as procedures. Então insere o F. Tá? Não vamos colocar código ainda, tá? Porque ela vai ter a
funcionalidade de inserir uma nova unidade federativa. Pessoal, sempre que a gente quiser colocar algum comentário, a gente pode colocar o // e dar, né, e escrever o comentário que a gente quiser. Eu não vou documentar aqui exatamente todas as funcionalidades, né, todas as procedures, todas as functions, para não ficar demorando muito tempo. Então a gente vai ter uma procedure de insere unidade federativa, vamos ter uma outra procedure que vai ser altera o F. Pessoal, se eu estivesse trabalhando com usuários, por exemplo, eu colocaria insere usuário, altera usuário, tá? Então a gente estaria trabalhando dessa forma. Vamos ter aqui, por exemplo, private void, né? Exclui o F. Tá? Depois a gente vai ver também se a gente vai estar passando parâmetros ou não. Tá? Exclui private void salva o F. Opa! Fazendo aqui o código errado. Private void cancela o F. E private void fecha o F. Então nós temos aqui as 6 procedures que serão necessárias, que serão utilizadas aí no decorrer desse desenvolvimento. Tá? Terão outras procedures? Sim, trabalharemos com outras procedures. Na sequência, nós vamos criar aqui a procedure que vai gerenciar os botões. Ok? Então, até o próximo vídeo.